Essa é a grande beleza do trabalho, da obra do professor Csikszentmihalyi, né? Onde ele entende que as pessoas viveram isso e ele percebe que isso é um estado realmente de consciência pelos relatos das pessoas que ele entrevista nessa época, lá nos anos 70, e ele percebe que o fio condutor disso são situações, que ele chama de condições. Então, são condições psicológicas, ou seja, do próprio indivíduo, as condições do ambiente onde o indivíduo está e as condições sociais, de com quem ele está, etc. E que tudo isso pode gerar essa abertura do canal do flow. Mas que depende, né, do universo colocar essas condições de uma forma que você consiga acessar o flow. Como você disse aí, não era uma coisa intencional. Ele percebe isso. E aí ele começa a ver que essas condições, que tem outros autores, por exemplo, o Steven Kotler, o Jamie Wheal, outras pessoas que pesquisam flow, e a gente faz parte dessas comunidades todas, né, fora do Brasil, eles chamam isso de gatilhos. Tem, inclusive, um professor que foi aluno do Csikszentmihalyi, que é o Keith Sawyer. O Keith Sawyer fala muito sobre flow coletivo, sobre flow de equipes, e que condições são essas. Eles chamam de gatilhos. E aí, quando você entende que existe uma forma de você ativar esse flow de maneira consciente, e para isso você precisa saber qual é o passo a passo e que gatilhos que você precisa colocar em ordem, ou condições que você precisa provocar para você ativar o flow, aí, Gustavo, a coisa começa a ficar interessante. Por quê? Porque aí você pode entrar em flow na hora que você quiser e aonde você quiser, se você tiver essas condições atendidas, e você pode criar essas condições. Bacana. Mas antes disso, existem... essa é uma pergunta que às vezes a gente vê aqui no canal mesmo. Existem tipos diferentes de flow, ou flow ele é uma definição? Ou seja, sei lá, o sono, por exemplo. Eu sei que existem fases diferentes do sono, né? Não entendo tecnicamente, mas eu sei que tem o que a gente chama de sono leve, o sono profundo. O flow, acontece isso, ou o flow é um estado apenas? Não, eu diria que a gente pode até dividir o flow em dois estados, o microflow e o macroflow. São as duas condições que você tem do flow, porque o flow em si ele é a mesma manifestação desse pensar e agir intuitivamente, desse desligamento do córtex pré-frontal, do acendimento de outras áreas do cérebro, de um processo de descarga de um coquetel neuroquímico fabuloso, né, que tem todas aquelas doses de serotonina, ocitocina, endorfinas, óxido nítrico, tudo aquilo de uma vez só. É o único momento em que você tem uma descarga de todos esses hormônios ou neurotransmissores ao mesmo tempo, é quando você está em flow. Mas, quando você tem, por exemplo, apenas alguns dos gatilhos sendo ativados, então vou dar um exemplo claro aqui. Eu gosto muito de videogame, eu jogo videogame com alguma regularidade, e muitas vezes eu entro em flow durante o jogo. Mas isso é um microflow, porque ele ativa poucos gatilhos. Quando você tem mais gatilhos, isso significa, por exemplo, um deles muito importante, que a gente chama de full embodiment, ou todos os teus sentidos estão ativados, visão, audição, olfato, paladar e tato, está tudo ligado na atividade, tudo envolvido no que você está fazendo. Por isso que o esporte, por exemplo, o surf, né, ou o alpinismo, ou o futebol, não importa, qualquer coisa que você esteja fazendo, você está tão envolvido, todos os teus sentidos estão ligados. Isso é macroflow, porque você está com vários gatilhos ativados ao mesmo tempo. Então, você tem microflow e macroflow. Eu dividiria dessa forma. Mas eu falo para o pessoal que não conhece ainda, está chegando, quer se aprofundar, não se preocupa com isso, não. O importante é você entender que você pode acessar esse canal do flow, e a gente vai falar de que forma. Tem várias maneiras de fazer isso e não é uma coisa complexa, mas depende de duas coisas: uma escolha sua e a criação de rituais que exigem disciplina que você os faça, para que você possa acessar o flow com mais frequência. Existem condições que você pode criar para isso. Essa é a beleza, né, desse trabalho, desse estudo que foi iniciado pelo professor Csikszentmihalyi. Tinha gente já que vem perseguindo esse tipo de sensação há muito tempo. É um processo que se persegue desde que talvez o mundo é mundo, né? Porque é uma sensação de muita plenitude.
Agora, então existem os gatilhos, que são inúmeros, para me ajudar, vamos chamar assim, a eu entrar no estado. Vamos supor que aqui esteja nos assistindo aqui, sei lá, um advogado que precisa tirar da frente um grande processo, e para isso ele precisa analisar o histórico desse processo. Se ele quiser ativar o flow, provavelmente, pelo que você está dizendo, ele vai ativar o microflow, porque ele não vai estar fisicamente envolvido para fazer aquela atividade. Mas a pergunta é sobre os gatilhos. Se essa pessoa, por exemplo, entender quais são os gatilhos, existe uma forma de ranquear esses gatilhos e dizer o principal deles é esse é o que você precisa ativar primeiro e assim por diante, e se você quiser ir mais além pode ter outros, ou não tem essa distinção de, vamos dizer, grau de importância de cada gatilho? Não, até nem tem, porque para cada pessoa os gatilhos podem se manifestar de formas diferentes, ou alguns nem se manifestarem, outros sim, num indivíduo e no outro não. Então, o gatilho em si é um processo de autoconhecimento, é ver o que é o gatilho. São maneiras que você consegue condições individuais, pessoais, coletivas e do ambiente, para quê? Para sustentar a sua atenção, o seu foco, porque o flow segue o foco. Então, o gatilho, na verdade, é a maneira de você começar a ligar a tua atenção numa determinada atividade.